Olá, você que nos assiste, eu sou a meteorologista Estel Cias e estou aqui a convite do Sindicato Rural de Getúlio Vargas, uma honra estar aqui de novo, trazendo informações atualizadas, porque o sindicato quer isso, quer você, produtor, bem informado e preparado, porque o tempo a gente não consegue mudar, mas tendo as informações é possível planejar melhor a lavoura, reduzir os riscos e tomar todas as medidas possíveis aí para reduzir qualquer risco, qualquer prejuízo na sua lavoura. E é isso que eu vou fazer agora, trazer os dados mais atualizados de laninha, de chuva e de temperatura que possa influenciar a sua região. Nos outros eventos do Fórum Norte da Soja e do Milho, eu comentava que nós tínhamos um laninha previsto, se confirmou, no dia 10 de setembro houve o decreto oficial da NOAA, da Agência de Oceano e Atmosfera lá dos Estados Unidos, começou o laninha em 10 de setembro e a partir de então o clima global foi sendo influenciado pelo resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial desde então. Aqui no Rio Grande do Sul que a gente verificou o corte da chuva mais cedo. Ano passado, nesta época do ano, a gente falava ainda em enchente, em cheia nos rios. Nesse ano o cenário é completamente diferente, por isso mais vulnerável a uma estiagem, porque mal nos recuperamos da estiagem passada, mal nos recuperamos mesmo, porque choveu mais foi no mês de julho, final de junho e julho, e depois a chuva muito irregular, e especialmente no mês de outubro houve um corte da chuva bem mais cedo. No ano passado isso aconteceu em novembro, então a gente começa agora um período que a gente sabe que serão de vários meses de chuva abaixo da média, num cenário muito mais vulnerável do que 2019. Então essa é uma primeira informação que a gente não sabia nos eventos anteriores, nos eventos aqui do Fórum Norte da Soja. Outubro era um mês decisivo e infelizmente esse mês não teve aquela chuva que a gente gostaria, que seria necessária para trazer umidade do solo, para os rios e açudes terem condições boas para dar suporte aí para o desenvolvimento da lavoura, tanto é que já tem um atraso aí no plantio neste momento. Vamos acompanhar como é que foi a evolução então do laninha até agora. Nós falávamos na projeção desse laninha se desenvolver, a gente vê aqui aquelas 4 regiões que a gente monitora, região Ninho 4 próximo da Austrália, 3.4 a mais importante no centro do Oceano Pacífico Equatorial, Ninho 3 e 1+2 que é muito importante também para o Rio Grande do Sul, aqui próximo à costa. Essa aqui é a informação de 9 de novembro, a informação mais atualizada. Vejam, aqui a região 3.4 já registrava 1,5 grau abaixo da média. Essa é uma informação interessante que mostra que neste momento o laninha já tem intensidade no limite de moderado a forte, influenciando o clima global. E a região Ninho 1+2, que já apresentou até águas mais frias, tem 1 grau abaixo da média. Aqui analisando essa região 3.4, a gente vê que o laninha começou, o resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial começou lá em meados de maio, perdeu força em julho e depois ganhou força total a partir de agosto e houve um resfriamento sustentado, ou seja, o resfriamento persistiu e foi se intensificando a partir de agosto e até agora no mês de novembro. Já a região Ninho 1+2 oscilou bastante nesse período, desde maio até agora, mas manteve um padrão mais frio do que o normal. E as 4 regiões têm apresentado águas mais frias, o que configura um laninha clássico desde começando lá a partir de maio, mas se definindo melhor a partir de setembro, quando a atmosfera começou a reagir a esse resfriamento. Lembrando que o laninha é um fenômeno climático acoplado, começa no oceano e depois de algumas semanas começa a ter consequências na atmosfera. O que nós temos também de dado concreto? Aqui nós temos a temperatura subsuperficial do Oceano Pacífico, que a gente mostra aqui que ainda tem águas frias para subirem para a superfície e que vão reforçar essa água que já está fria, com 1,5 grau abaixo da média. Então, nas próximas semanas, no curto prazo, vai haver um reforço, ou seja, vai estar ainda mais intenso esse laninha. Isso é dado concreto, isso já está acontecendo ainda no campo da previsão. Agora sim, a gente vai para aquele gráfico clássico do IRI, que mostra a projeção dos 22 modelos estatísticos dinâmicos para os próximos trimestres. Aqui eu destaquei os extremos, o laninha mais forte e quando retorna para neutralidade. O que surpreende é a intensidade, nesse momento já está nessa borda de moderado a forte, com um desvio de 1,5 grau em relação à média. E outro dado também novo, eu posso dizer, a gente projetava um laninha curto, continua essa projeção de um laninha, de um episódio de curta duração, porém os modelos mais atualizados projetam que o comecinho do outono ainda terá influência do laninha, ele vai acabar durante o outono. Essa transição de laninha para neutralidade vai se desenvolver entre março e abril, então o outono
pelo menos o início dele terá influência ainda do fenômeno climático Laninha. Então, o ápice continua sendo previsto entre dezembro, no trimestre de dezembro a fevereiro. A gente acredita, a Metsul acredita que vai acontecer entre dezembro e janeiro, período de resfriamento mais forte lá no oceano. Não significa que tem uma correlação direta com o comportamento da chuva e da temperatura aqui no Rio Grande do Sul, mas o ápice do fenômeno lá no oceano vai acontecer em dezembro, entre dezembro e janeiro, e a atmosfera vai reagindo a isso certamente nas semanas seguintes, então o impacto ainda no começo do outono. E vejam, a partir de então começa a enfraquecer esse resfriamento, as águas continuam frias, dentro de um patamar de laninha entre fevereiro, março, abril e maio, e depois já perdendo intensidade aqui e num quadro de neutralidade aqui entre abril, maio e junho, ou seja, já na segunda metade, especialmente do outono. Então, começo, março, abril, ainda nessa transição de laninha para neutralidade, com influência importante do fenômeno durante o outono. Em meados do outono, a gente ainda vai ter bastante impacto desse episódio de laninha. E aqui a projeção de probabilidade, obviamente, vai caindo a probabilidade aqui a partir de janeiro, fevereiro e março de laninha, e começa a aumentar aqui nas barras em cinza a probabilidade de neutralidade climática. Vamos para a chuva então. Aqui o trimestre, eu coloquei primeiro trimestre de dezembro a fevereiro, então nesses 3 meses a previsão é de que a chuva possa ficar ligeiramente acima da média na região de Getúlio Vargas, Médio e Alto Uruguai, e abaixo da média em grande parte do Rio Grande do Sul. Isso é trimestre, 90 dias, a gente tem que pensar que está somando aí dezembro, janeiro e fevereiro. E dizer que vai ficar dentro da média não quer dizer que vai ser um período chuvoso, e por isso eu vou detalhar mês a mês. Aqui previsão para o mês de dezembro, os modelos colocando aqui chuva próximo da média na região em branco aqui, na região de Getúlio Vargas, no Alto Uruguai. O que é a média? 100, 120 milímetros. Dezembro vai ser um mês mais quente do que o normal. Então, qualquer episódio de chuva associado a temporais pode trazer 50, 70, até 100 milímetros. Então, pode ser que em um episódio de chuva a gente alcance a média. Então, não quer dizer que dezembro vai ser chuvoso, prestem bem atenção nisso. A estiagem segue em dezembro, boa parte dos dias com sol, perspectiva de que episódios concentrados, isolados, possam trazer esse acumulado aí. Então, pode ser que 20 dias de dezembro tenham sol, em 7 dias nebulosidade, 2, 3 a chuva acontece. Como a gente registrou na estiagem passada, nós tivemos alguns episódios de 2, 3 dias em que um dia choveu 100, 150 milímetros em algumas áreas do estado. Isso pode acontecer. Então aqui é uma previsão de desvio de 90 dias. Olhando agora aquela previsão anterior de 90 dias. Aqui é a previsão de 30 dias. Então, em 30 dias de dezembro, a chuva pode ficar perto da média, mas não quer dizer que vai chover nos 30 dias. Então, isso é importante deixar bem claro. Janeiro é um mês interessante, porque se a gente olhar o comportamento clássico da chuva em anos de laninha, janeiro muitas vezes tem chuva dentro da média e até acima no Rio Grande do Sul. E o principal modelo que a Metsul gosta de acompanhar, o modelo europeu, indica tem uma saída parecida com essa. Aqui, indicando chuva que pode ficar dentro e um pouco acima da média, 20 milímetros. Não é nada assim, absurdo, mas uma chuva dentro da média, um episódio de chuva dentro da média no mês de janeiro é uma boa notícia para a região aqui de Getúlio Vargas e também para a região do Médio e Alto Uruguai, especialmente. E aí, indo para fevereiro, volta a secar bastante. Aí, fevereiro já reagindo àquele período mais forte de resfriamento ali entre dezembro e janeiro do laninha, no oceano mais forte, e aí as consequências a gente vê aqui no mês de fevereiro. Indo mais adiante, aqui entre março e maio, a previsão de chuva nesse outro trimestre, chuva bem abaixo da média, reagindo justamente a esse ápice do resfriamento. Aqui, março até dentro da média, mas vejam, abril e o mês de maio também com chuva bem escassa, já reagindo, ainda reagindo ao laninha. E vou dizer mais aqui em relação à temperatura. Antes, vou mostrar aqui esse gráfico que reúne os principais modelos analisados pela Metsul, uma projeção de 6 meses. Aqui nós temos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Aqui, a cada 15 dias, o quanto que a chuva vai ficar abaixo da média em Getúlio Vargas. A gente gerou esse mapa, esse gráfico, para mostrar as saídas desses principais modelos que a Metsul gosta de ver para projeção de clima. Tem o modelo britânico, o modelo francês, o americano, o modelo também australiano, então tem a projeção desses modelos. O que a gente observa é que nós teremos aqui, olha, veja, entre novembro e dezembro, principalmente em novembro, déficits, vai faltar chover
aqui, vamos colocar como exemplo aqui a segunda metade de novembro, entre 40 e 70 milímetros na região de Getúlio Vargas. No mês de dezembro, esse déficit, alguns modelos indicam um déficit de 40 milímetros e outros de chuva até 10 milímetros acima da média. Então fica aquilo que a gente projetou, em média, os modelos colocam muito próximo da média do mês de dezembro a chuva. Olhando para o mês de janeiro também, próximo da média. Agora fevereiro, março e abril, alguns desvios de 40 a 50 milímetros em relação àquilo que seria normal. Esse gráfico mostra que a maioria dos modelos sinaliza realmente para fevereiro, março e abril principalmente, muito secos aí na região de Getúlio Vargas. Vamos à temperatura então. A temperatura, a previsão aqui é o trimestre de dezembro a fevereiro, temperatura acima da média. Duas informações em relação a isso. Primeiro, a estiagem pode se agravar, então mais dias consecutivos de sol, mais fácil ter aquecimento. E mais, o solstício, o dia mais longo do ano, acontece em dezembro. Então os dias são muito longos em dezembro, janeiro e fevereiro, tem muita insolação. Então realmente é um período mais propício à temperatura mais alta. Então tendo tempo seco e com sol, a temperatura sobe mesmo, então um quadro que se vislumbra aí estiagem, é normal esperar a temperatura acima da média, e isso aumenta o estresse hídrico, aumenta a evaporação, evapotranspiração, então é uma informação importante. Já vejam a previsão de março a maio, não está muito diferente do que a gente vinha falando, não, nos outros eventos. A temperatura reagindo aqui entre março e maio, já dentro do outono, a influência do Laninha e provavelmente antecipando as massas de ar polar, trazendo geada mais cedo neste outono de 2021, como consequência ainda da influência do fenômeno climático Laninha. Então, a chuva escasseando, períodos mais longos de tempo seco e, consequentemente, certamente queda na temperatura, porque a gente já tem um período aí em que o frio pode chegar mais cedo. Então, em linhas gerais, nós temos um Laninha mais forte do que inicialmente se acreditava, a chuva segue irregular, espaçada, o espaço entre um episódio e outro continua, a partir de agora, grande, embora os modelos projetem novembro abaixo da média, dezembro perto da média em Getúlio Vargas e janeiro com chance, com potencial de chuva dentro e talvez um pouco acima da média. Então, dezembro e janeiro, meses melhores em termos de total de chuva, mas ainda com essa irregularidade, e os demais meses, pelo menos até maio, com chuva abaixo da média na região de Getúlio Vargas. Essa é a mensagem mais atualizada que a gente tem para trazer. Muito obrigada pelo convite e continuo à disposição.